E aí pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Estamos de volta aqui para a continuação da nossa aula de anatomia, para rever os conceitos de proporção, que a gente viu da outra vez, no ano passado, mas estamos retomando agora. Vamos lembrar que a gente viu na aula passada então, né? Se vocês podem lembrar do vídeo passado que nós vimos divisões de cabeças, né? Nós vimos a separação de o que é cabeça, qual que é a divisão, que cada uma delas se encaixa na altura certa do corpo, para poder termos aqueles pontos, né? Que a gente chama também das landmarks em inglês. São os pontos de referência, as coordenadas que você tem na hora de separar a altura do seu boneco. Boneco que se refere à pessoa, né? Claro, que nós vamos desenhar hoje aqui em 3D. Na aula passada, então, a gente viu como que a gente pode separar um boneco de 8 cabeças, tá? Claro que existem vários estudos aí com 7 cabeças e meia, 9, 10, 11, mas eu estou vendo de 8 porque é uma das possíveis. Não significa que é a única, vocês podem continuar explorando. Existem vários tipos aí fora aí, mas eu gosto de estudar com a de 8 porque é mais fácil, é compreensível de explicar para as pessoas, né? Eu fiz uma leve introdução ao desenho da figura em 3D. Como que você vai posicionar o boneco em 3D? Para começar a entender a parte da perspectiva aplicada a esse boneco, tá? E é isso que eu vou focar hoje. Nós vamos fazer hoje vários exemplos de como que você pode pegar aquele boneco visto de frente e de lado e posicionar ele de formas diversas, né? Porque uma coisa que as pessoas têm dificuldade é aquele senso de proporção em relação à profundidade, à perspectiva. Como que a gente aplica essas formas com profundidade? Então vamos aqui fazer alguns exercícios para poder relembrar. Focando aqui no nosso desenho em relação à linha do horizonte. Vocês lembram o que é essa parte de linha do horizonte? Eu expliquei isso no nosso estudo de perspectiva, tá? No primeiro e no segundo, mas com foco no primeiro, que eu já fiz no vídeo lá. Se você não lembra em relação a isso, ou não chegou a ver, ou não sabe do que eu estou falando, linha do horizonte, ponto de fuga, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá ver que é interessante, é muito importante também. Vamos pensar então que nós temos aqui a nossa linha do horizonte e nós temos um ponto de fuga aqui, tá? Desse jeito. O ponto de fuga nesse caso ele está bem central, né? É bem simples, então nós vamos ter as linhas que saem daqui, desse jeito, assim. Abrem como se fosse uma rua. E aí, daqui, você vai colocar as linhas paralelas, né? Aqui assim, a sua linha do horizonte, para poder fazer a abertura, né? Desse jeito. Então nós temos esse espaço central, que refere-se aí a um quadrado. Pelo menos isso aqui é a base, né, do seu quadrado. Que você vai poder então subir linhas para poder fazer aí o seu cubo. Ah, Maurício, mas você está fazendo um pouco rápido, não estou conseguindo acompanhar. Pois é, eu estou fazendo rápido porque só estou relembrando. Eu já vi isso lá atrás e existe um vídeo completamente focado só no desenho da perspectiva, tá? Não é minha intenção voltar nisso agora. Aqui está, nós temos um cubo aqui visto com um ponto de fuga só, que é esse aqui. Se você for fazer agora esse desenho visto de outros ângulos, né? Vamos pensar que nós temos a linha passando aqui assim, né? Novamente, temos a linha, vou focar um pouco melhor aqui assim, temos essa linha que vai ter que ser sempre paralela, né? Pelo menos nesse caso ela vai ser paralela desse jeito aqui assim. E aí você pode subir outras linhas aqui assim, tudo apontando para o seu ponto de fuga ali. E você vai ter suas formas, né? Desse jeito. Caramba, mas por que nós estamos vendo isso? Esse monte de quadrado aqui, o que isso tem a ver com o desenho do corpo humano? Bom, tem tudo a ver, porque o corpo humano ele é composto de formas geométricas, né? Na hora que a gente vai desenhar, ele é composto de quadrados, círculos, cones, retângulos, cilindros e por aí vai. Então, vocês têm que saber isso aqui para poder montar o seu boneco em 3D da melhor forma, né? Quando vocês estiverem práticos nisso aqui, já fazer qualquer posição, sem precisar usar o ponto de fuga e sem precisar fazer a linha do horizonte, vocês vão conseguir fazer formas desses tipos, né? Assim, fazer apenas as figuras, né? Em posições diversas, se atentando ao fechamento delas lá atrás, né? Observem que esse tamanho aqui da frente,
ele é diferente desse aqui de trás, que está menor, por causa do fechamento da distância. Então, quando vocês conseguirem fazer essas formas em 3D desse jeito, aí vocês vão estar prontos para desenhar o corpo. Isso é apenas um retângulo, tá bom? Vamos tentar agora fazer um cilindro. Relembrando como é que é o cilindro. Cilindro é até mais simples, né? Ele é um círculo desse jeito aqui. Você desenha outro menor aqui e conecta as laterais. Enquanto que a teoria é fácil, a execução não é tão simples assim, porque vocês também vão lembrar no desenho de perspectiva que eu expliquei. Lá eu ensinei como faz um círculo perfeito, inspirado num quadrado. Vocês lembram? Vou colocar aqui, desse jeito. Nós temos aí um quadrado dividido em 4 partes, desse jeito, e aí nós temos as divisões, assim, nos cantinhos, que podem ser conectadas. Então nós temos aí um círculo feito de maneira, vamos dizer, técnica, né? Para você poder fechar desse jeito e encaixar na sua perspectiva, porque a partir dessa linha aqui, ó, vai sair a outra, sempre seguindo as mesmas linhas, né? Ó, paralelas, paralelas, paralelas e paralelas. Porque daí vocês vão manter uma sequência, não vai ficar uma coisa meio que fora do padrão. Então nós temos aí o nosso cilindro. Ah, mas isso é muito complexo, não vou fazer tudo isso porque vai demorar. Tudo bem, não tem problema. Isso aqui é apenas a ideia geral de como que vai ter que ser feito. Você não precisa realmente ficar fazendo isso toda hora. Mas é legal saber que existe, né, a técnica para que você possa replicar e fazer aí no futuro. Eu particularmente acho legal que vocês se acostumem com esse estilo, né, para fazer assim, para depois, quando tiverem prática, vocês conseguirem por conta própria fazer a mesma coisa sem, né, que vocês veem aqui assim no cilindro, faz a curva bonitinha, daquele jeito que eu expliquei para vocês, encaixa aqui, ó, de maneira perfeita e vira para lá, desse jeito. É diferente eu fazer uma curva conectando assim, ó, bonita assim, do que fazer isso aqui, ó, veja. Ela vem aqui, ó, tá vendo que ela não está encostando? Aqui. Daí vocês tentam corrigir e faz uma curva assim. Chega perto aqui, ó, e olha isso aqui. Isso é diferente disso. Pode ser que você tenha o seu círculo grande aqui na frente, aqui assim. Aí você conseguiu esse efeito aqui que está errado. Aí na hora de falar, tudo bem, eu vou corrigir isso aqui, eu vou aumentar aqui atrás, ó, e depois eu vou vir aqui com a borracha e apagar. Tá, vamos dizer que isso aqui é um erro que foi corrigido, legal. Mas por outro lado, no que você expande para cá, você não é mais um círculo isso aqui, agora acaba sendo uma elipse, né? Então, uma coisa que não parece com a outra, então não vai ficar um cilindro perfeito, né? Existem então pequenas técnicas para serem levadas para o seu aprendizado que garantem que você faça um cilindro bonito, né? E não faça uma coisa recalchutada, não faça uma coisa ajustada de última hora, tá bom? Então, o conhecimento das formas geométricas assim é importante, e eu vou mostrar o porquê. Vamos começar aqui fazendo alguns exemplos baseados em um dos desenhos que eu tenho. Aqui nós temos a pasta, vocês devem conhecer alguns dos trabalhos que eu já postei lá na minha página, né? Tem vários aqui que foram feitos, vocês acompanham os trabalhos aí, vocês sabem do que se trata, né? Tem muitos trabalhos aqui assim. Eu vou escolher um deles aqui assim, que no caso é esse, tá? E a gente vai deconstruir ele em formas geométricas. Eu já fiz vamos dizer assim, previamente, né? Eu já fiz um desenho dele, eu só vou ajudar vocês agora a identificar onde está cada coisa, baseado nesse aqui. Então, vamos observar com calma. Com o desenho aqui na mesa, né? A gente vai começar a identificar cada uma das peças, né? Vocês podem observar a foto aí do lado para referência. Mas observem a direção da cabeça, né? Nós temos aqui o topo da cabeça. Vou identificar aqui como se fosse um alfinete, literalmente um alfinete enfiado ali. Esse é o ponto mais alto da cabeça. Isso vai ajudar você a gerar aquela linha que vai acompanhar a cabeça até a frente do rosto desse jeito, tá? Por que eu estou mostrando essa curvatura aqui? Para vocês relembrarem aquele conceito de análise planar, para vocês observarem a superfície e notarem como ela é redonda em cima e reta embaixo. Então a cabeça, ela vai começar aqui e vai terminar o tamanho dela aqui.
Então nós temos aí uma medida. Medida é essa, tá? Medida. Com essa medida, você vai levar ela para o resto do corpo. E vale lembrar que, por causa da perspectiva, vai diminuir o tamanho. Então, o tamanho da medida da cabeça que nós temos aqui, ó, nesse ponto, é diferente deste aqui no fundo, ou do pé, lá atrás, né? Tudo refere-se ao encurtamento que a sua fotografia vai te fornecer. Então, se esse é o tamanho da cabeça, vou marcar aqui, né? De maneira bem discreta aqui assim. Se essa é a frente da cabeça aqui assim, cabeça que vai até ali, significa então que vocês vão lembrar, né? Observem aí na referência lateral, que a próxima cabeça na medida qual que é? Ela bate na altura do externo, a base, a parte de baixo do externo. Então, essa próxima cabeça aqui, ela tem que vir aqui, nessa referência aqui. Então, se você for desenhar uma próxima forma geométrica, o que se parece aí com a caixa, né? A caixa do tórax. Vamos dizer por hora que seja um retângulo, tá bom? Não é um retângulo, claro, mas para você poder montar esse boneco e estudar, vamos dizer que seja um retângulo. Aí você vai desenhar essa caixa observando o melhor que você puder a direção dessa perspectiva, tá? E o que me refiro você observando a direção dessa perspectiva? É você usar uma sensibilidade para identificar as linhas do corpo da pessoa e saber para onde que isso está apontando. A divisão central aqui, ó, do peito, a linha do tórax aqui, do osso do externo, está apontando lá para o fundo, né? Essa região, ela pode ser reta por causa que é uma caixa, mas a próxima aqui, ó, que ela fecha, da costela, ela vai descer um pouquinho, mas em breve a gente vê. Então, por ser uma caixa, as linhas apontam para uma linha do horizonte, mais ou menos aqui, que está invisível. Ela não está aqui, mas de fundo você tem uma noção de que ela se encontra mais ou menos naquela direção, porque você tem a referência da foto. Então, você vai vir colocar umas linhas que, se elas acompanharem aqui, ó, elas vão diminuir e vão parar lá. Elas convergem no mesmo ponto. Então, aqui, a linha de baixo aqui da caixa, ela vai fechar e se encontrar ali, né? Fechar aqui só rapidinho, tampando o desenho, mas eu já volto. Então, esse aqui é o formato da caixa, e eu particularmente recomendo vocês desenharem a caixa inteira, inclusive como se ela fosse vidro, né? Pelo menos durante o começo, para saber, né? Para ficar mais fácil. Se esse é o formato da caixa, aqui, nós podemos partir agora para os braços. Aqui na lateral nós temos o ombro na lateral, que é um círculo, né? Da maneira mais simples para desenhar. Ele tem um formato um pouco mais complexo do que isso, mas por hora a gente vai desenhar ele como se fosse um círculo. Vamos identificar aí a proporção. Você vai olhar na foto, vai identificar qual que é o tamanho desse ombro. Ele está perto da cabeça? Ele está qual a altura da cabeça em relação aqui a essa base? Ele está muito longe? Ele está perto daqui, perto dali? Tentem fazer esse distanciamento, tá? Não é só porque a gente está desenhando um boneco como treino que você vai ignorar as referências de proporção e de posicionamento de elementos. Você pode ver no desenho aí que o ombro está bem longe aqui, ó, dessa parte da base da cabeça. Olha o espaço que existe, né? Aqui, ó. Então, vou fazer aqui ó, a posição certa. Para o ombro, para encostar na cabeça, tem um espaço de um dedo aqui, ó, tá vendo? Então, posicione de acordo. Aqui, nesse outro ombro, a gente pode posicionar ele também de acordo aqui também. Desse jeito, tá? Agora a gente parte aqui pro braço. Né? A parte de cima refere-se à região aqui do bíceps, por exemplo. Essa parte aqui, esse cilindro visto de lado, o que é um cilindro visto de lado? Ele é um quadrado, né? Cilindro visto de lado, ele seria assim, só que conforme você vai girando, ele surge aquele círculo, né? Assim, ó. Né? Então de lado ele fica assim. Só que em ângulo ele fica assim, você enxerga a boca dele. Então, eu acho, olhando essa foto, que esse cilindro, ele está de lado. Talvez ele tenha uma leve curvatura nele, né? Um leve ângulo, mas eu acho que dá pra gente colocar ele assim. Agora, o outro amigo aqui, ele está num ângulo bem mais forte. Tão forte que esse cilindro vai ficar pequeno, por causa da perspectiva. Então, vou colocar ele aqui, desse jeito. E mostrar
aqui, até destacar aqui, ó, esse lado aqui, ó, é o lado que a gente não vai enxergar porque ele está dentro do ombro, mas é a peça do cilindro que a gente precisa dela. Então, ó, vou fazer um detalhezinho aqui, ó, assim, ó, redondinho para vocês verem, tá? Então, essa lateral desenhadinha é a mesma que essa. Sim, vocês podem desenhar entrando uma forma na outra. É até legal que vocês façam isso para poder se acostumar com essa parte geométrica. Porque se vocês não mostrarem, fizerem só metade de uma forma geométrica, isso não é um boneco geométrico. Isso é uma cópia. E a gente não quer fazer cópia, a gente quer aprender a posicionar o boneco da forma certa. Então, desenha todas as formas geométricas. O próximo aqui na lista, nós temos outro cilindro, refere-se ao antebraço. O antebraço, nessa posição, eu digo que ele também, eu acho que ele está num ângulo visto levemente de baixo, né? Então a gente consegue enxergar aqui a saída dele aqui também, e ele vai subir, encontrar-se na região ali da mão, mais ou menos ali, né? Aí vocês podem ver que o tamanho dele está bem grande, né? Em relação à parte de cima. O antebraço está maior do que a parte do bíceps. Só que, na realidade, essas duas partes são iguais. Mas, devido à perspectiva, isso aqui diminui o tamanho. O mesmo cilindro, mesmo tamanho. Só que aqui ele tá parece que ele está maior, mas na verdade esse é o tamanho original, tá? Aqui é a perspectiva forçada, beleza? O outro aqui é a mesma coisa. Aqui, inclusive, essa versão aqui do braço, a gente pode dizer que ela está bem próximo ao tamanho do outro cilindro, na parte de cima do braço. Ah lá, né? Então aqui, ó. Igual, parecido. A mão ali a gente vai depois ver com calma, mas ela já está na posição dela, eu só vou marcar aqui a referência, que ela é um quadrado, não deixa de ser um quadrado aqui assim. Quadrado que diminui o tamanho, tá? Ele simula levemente um triângulo pro formato dele. Nós vimos o desenho de mão também, então vocês vão lembrar aí do formato geral. Levemente retangular aí, que vai fechando. Enfim, na parte de baixo aqui, depois do peitoral, nós temos a parte das costelas que fecham, né? Vocês vão lembrar no desenho da proporção da aula anterior, que aqui fecha. Então, se eu fosse fazer uma continuação exata desse quadrado aqui, ó, ele iria continuar as linhas aqui, ó, continuar e continuar, reto para cá. Mas, não, ele vai fechar desse jeito, tá? Desse jeito. Por isso, eu vou mudar aqui a caneta, fazer essa região fechando-se aqui, fechando-se aqui, assim, marcando aqui a mesma direção da linha, para que a gente não deixe de usar a parte paralela, né, aqui. Vai aparecer muito pouco aqui na lateral, aqui assim. E a parte de trás lá vai acabar ficando assim, ó, vamos ver. Esse aqui vai descer aqui, fechar lá, fechar ali, mais ou menos ali. Tá? E aí, a última parte, que é a região da pelvis, continua fechando mais um pouquinho. Aqui assim, desse jeito, fechando ali, tá? Agora vamos relembrar aqui a noção das cabeças. Uma cabeça que vai até a região do queixo. A segunda cabeça iria até a base do externo, só que ele diminui um pouco o tamanho, né? Por causa que a perspectiva está aplicada. A terceira cabeça, ela vai até a altura do umbigo, seria aqui, ó, umbigo, tá? E a quarta cabeça vai até a região da virilha. Então, olha a diferença. Grande, mais ou menos, pequeno e menor. Nós temos 4 blocos aí que vão diminuindo de tamanho, conforme vai afastando, tá? Aqui, então, na sequência, nós vamos ter a região da coxa. E vocês vão lembrar também na aula de proporção que basicamente são 2 cabeças, né, na região da coxa, né? Até se bobear um pouquinho mais se a gente contar aqui a parte do osso alto da pelvis. E olha como tá grande essa parte, né? Poxa, mas tá gigante. Sim, olha no desenho aí. Por que acontece isso? Porque essa vista é frontal. Ela não tem basicamente perspectiva nenhuma aplicada a ela. Ela é como se fosse uma perna vista de frente, né? Então isso retorna ao seu desenho natural, tá? Então atentem-se ao uso da perspectiva nos momentos corretos. Isso vai de você avaliar cada posicionamento de cada forma geométrica e saber quando que você deve forçar uma perspectiva aí para manter o tamanho da sua forma ou não.
Essa é uma. Inclusive essa aqui está levemente para frente, né? Se a gente for observar, levemente para frente. E a outra... Bem, então vocês vão observar que aqui a saída desse cilindro aqui, ó, ela está muito mais visível do que essa, que está um pouco mais achatada. Porque essa perna aqui a gente consegue ver, ela está mais em ângulo, apontando lá para frente, ó, como se tivesse uma seta apontando para lá. Ela está indo lá para frente, enquanto que essa aqui ela está normal, vista para cima, tá? E na continuação, avançando, temos aí a parte de baixo da perna, né? Como será que chama essa parte da perna? Se nós temos antebraço, isso aqui é o quê? Anteperna? Dúvidas da anatomia que às vezes a gente fica se perguntando, né? Eu sei que aqui é a parte da coxa, mas essa parte de baixo aqui assim, não sei se tem um nome específico para ela. E aí? Basicamente finalizamos o desenho aqui só para referência. Veja as diferenças de cores aí. E aí nós temos o pé ali. Conexão aqui, a conexão que acontece aqui da parte do glúteo, né? Essa parte ela vem naturalmente quando você tem já a sua base da pelvis aqui, tá bom? Ela conectaria assim, mais ou menos desse jeito, assim, uma referência leve aqui assim. Vai chegar a hora que nós vamos estudar aqui no canal sobre cada parte muscular independente, junto com os ossos e tal. Aí vocês vão entender por que eu faço o cilindro desse jeito, solto, e eu não faço ele começando ali. Existe uma explicação, um motivo anatômico para começar aqui e não ali, tá? Mas vamos deixar isso para uma outra hora. Entenderam a ideia aqui? Com essa referência aqui do distanciamento, com a separação, tá bom? Agora então, eu vou começar a fazer alguns exemplos aqui de, vamos dizer, nós temos 4 figuras aqui diversas para aplicar o que vocês acabaram de ver. E eu quero que vocês também, se vocês quiserem, pausem o trabalho aí, pausem o vídeo e tentem fazer junto. O desenho vai ficar bem rápido, eu vou acelerar agora para não perder muito tempo, mas sigam essa mesma orientação de identificar o tamanho das cabeças e tentar visualizar como será que vai ser o tamanho dessa cabeça na posição do braço assim. Como será que vai ser a posição se o braço estiver dobrado assim? Ou a perna, né? Eu vou colocar o desenho do lado do que eu vou fazer, da foto, né? E você pode pausar aí, fazer o seu teste antes. E depois você pode comparar com o que eu vou fazer, tá bom? Então, bora lá!
Tudo bem, pessoal. Então, com isso, a gente finalizou 4 exercícios para vocês praticarem aí na casa de vocês, né? E observarem como é simples, né? Juntar essas formas geométricas para praticar. O intuito aqui não é muito vocês se prenderem à real forma anatômica. É mais para se acostumarem com o conceito de proporção, que é o que nós estamos vendo na aula de hoje, né? Então, pratiquem fazer os seus bonecos nas posições variadas que vocês conseguem imaginar. Peguem referência aí de revistas, tem alguns websites bons, inclusive, que eu recomendo. No caso, tem Art Croquis, Line of Action, quadrinhos em geral, né? Vocês podem observar revistas, tem um website que eu gosto muito, que chama Sketchfab, que ele fornece modelos 3D para você gerar na posição que você quiser. Eu acho muito interessante. Eu vou deixar o link desse material aqui embaixo na descrição, tá? Aproveita para dar uma olhada e praticar também. No momento futuro, né, quando vier a próxima aula de anatomia, vai começar realmente a parte do estudo do corpo, né? A gente vai começar a ver a parte do estudo do rosto, que é o próximo passo aqui, tá bom? Então essa parte de proporção finalizo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, né? Eu respondo sempre que alguém me escreve, não tem problema nenhum. Então mandem as notícias, dá aquele like, ajuda a divulgar, porque isso ajuda muito aqui o canal a crescer, tá joia? Então a gente se vê na próxima aula, na semana que vem. Então bons estudos e até mais.